Eu vou fazer uma pergunta a ti e claramente para todos os portugueses. Nós temos 230 deputados na Assembleia da República. Quantos deles perderam emprego? Conhece algum? E é isto, temos contas para pagar. Desta vez tem que ser financiamento direto às empresas, um pouco como aliás ontem já foi anunciado pelo Sr. Primeiro-Ministro, mas naturalmente tem que ser imputado e tem que ser em função daquilo que era a faturação das empresas e a realidade das empresas. Para este sábado está agendada mais uma manifestação do movimento A Pão e Água no Rossio, em Lisboa. O chefe Lubomir Stanisic está agora nesta edição da noite. Muito boa noite, seja Olá, muito boa noite, bem-vindo. tudo Esteve bem? neste protesto do Porto, foi uma das vozes que se fizeram ouvir esta tarde. Que perspectiva é que tem daquilo que aconteceu, algo que era pacífico e que depois acabou por degenerar? Deixa-me explicar que estive num protesto do Porto porque simplesmente ninguém me convidou, nem tive nada de ver com aquilo, simplesmente quis ir lá apoiar, ser um manifestante, porque acho que uma parte entre Norte e Sul está à altura, quando temos crise, quando estamos em crise e guerras, devemos Tem estar que haver todos uma união. unidos e estar todos juntos. E eu quis dar exemplo, fui para Porto, dar exemplo como um cidadão português que devia fazer isso. O que aconteceu no Porto, acho que foi um equívoco pequenino, não foi nada de grave. De facto, estavam a ser acendidas tochas negras e vermelhas. Então a ver, tipo, esta aqui é a parte aqui, nesta parte aqui do vídeo dá para ver, tipo, as pessoas aqui, foi uma coisa há pouco tempo, por causa da cena da área da restauração, né? E pronto, há pessoas que se revoltaram e obviamente fizeram uma manifestação, e se não me engano acho que foi no Porto, não tenho bem a certeza, mas acho que foi no Porto que ouvi falar. E que dá bem para vir, mano. Tipo, vemos a polícia, vemos aqui pessoas tipo revoltadas, vemos tipo pessoas, lume aqui, merdas a arder. Tipo, temos aqui um polícia a conter aqui uma pessoa que está revoltada, nem está sequer a usar a máscara. Temos pessoal que é mesmo assim, que é mesmo de género, tipo, nem querem sequer usar a máscara, porque estão completamente, pá, fartos e nem estão sequer de acordo com este tipo de regras e de cenas. Há muitas pessoas que tipo, estão nessa maneira e há muitas restrições e muitas merdas, entendem? Fazer isso. O que aconteceu no Porto, acho que foi um equívoco pequenino, não foi nada de grave. De facto, estavam a ser acendidas tochas negras e vermelhas, a símbolo de morte de restauração no Porto, que acho que faliram mesmo muitos restaurantes no Porto. Vimos também alguns caixões incendiados. Ele disse incendiaram, sim senhora, no protesto. Ali, eu acho que até se incendiou aquilo com tochas. Não sou Olá, juiz, Clock. nem vou julgar isso. Tudo bem? Incendiaram-se os caixões mesmo dos mortos. Das pessoas que tinha falido vários restaurantes, praticamente está sem pão para comer, não é? E disse: isto é o meu enterro do meu restaurante. Há aquele incidente que foi feito. Alguém, ou a polícia, saltou-se que não se podia fazer fogo. Houve ali discussão, não houve porrada, não houve cacetes, eu não ouvi pancadas, estive lá à frente e simplesmente o que aconteceu, acho que foi um pequeno acidente, mas vou-te repetir que há 3 anos atrás, no Terreiro do Paço, o próprio Sr. Primeiro-Ministro levou uma banana de um apoiante da direita porque estava-lhe a protestar enquanto ele estava no Terreiro do Paço. Por isso, qualquer manifesto pode ter acidentes. Neste caso, foi um pequeno incidente que acho que é até insignificante, porque estamos ali para falarmos das medidas, etc. Se o fizeram do propósito, é para serem culpados, porque isso não deve ser feito. Manifestações que nós queremos fazer, o que queremos movimentar, o que vai acontecer amanhã em Lisboa, às 12 horas no Rossio, é para ser pacífico, Né, acho que não é preciso apresentações, certo? Este aqui é o Lubomir, é um gajo, é um homem que veio tipo da Rússia, é cozinheiro, ele teve literalmente na merda completamente no início, tipo, para quem sabe a história dele, tipo, ele quis abrir negócio aqui em Portugal e já há alguns anos, algum tempo, e ele não tinha literalmente nada. Ele falou do passado dele, etc, a dizer que tipo, pá, que dormia literalmente no restaurante, trabalhava horas e horas num restaurante. Atualmente ele tem aqui em Portugal, pá, aí uns 10 restaurantes, estão a ver? Mas é o que eu estou a dizer, às vezes as pessoas não sabem do passado da pessoa, mas uma pessoa às vezes luta muito para às vezes chegar a certas conquistas.
E ele aqui foi um dos porta-vozes aqui, principalmente aqui em Portugal, porque ele é uma pessoa muito conhecida e é uma pessoa que, pronto, pode ser no fundo um parla-voz, tipo nesta parte aqui da Covid e na cena da restauração, etc. Porque lá está, ele inclusive fala que teve muitos prejuízos mesmo com os seus restaurantes, e quem diz os restaurantes deles, diz obviamente os restaurantes de pessoas obviamente normais, e até pode ser de um restaurante super pequeno, entendem? E pronto, fala um bocado sobre essa cena aqui do processo, etc. É para Já vamos falar respeitarmos também todas as regras. um bocadinho desse Manifesto. protesto. Lubomir é proprietário de restaurantes. Este fim de semana e o próximo as regras vão ser mais apertadas, vão ter que fechar à 1 da tarde, a partir daí só mesmo com takeaway. Que prejuízo é que estima para estes 2 fins de semana fora? Bem, eu posso Os te impactos dizer, já causados até aqui. O prejuízo que eu tenho é cálculo completo até hoje. Desde dia 11 de contínuo. março, 980 mil euros, estou em negativo. Por isso, Tipo, ele aqui está a falar que tem 980 mil euros negativos. Isso dá cerca de quase 5 milhões ou 6 milhões de reais. Só para ver aqui uma pequena diferença, para o pessoal que também é do Brasil, para entender. E ele tem, obviamente, muitos restaurantes, obviamente também tem muitos empregados, tem muitas contas para pagar e muitas cenas, né? E lá está, o que eles dizem aqui, para quem não sabe, né? Agora tipo, tem aqui uma nova polémica aqui em Portugal, que é a parte da restauração no ao fim de semana, que ainda por cima, ao fim de semana, é onde faturam mais os restaurantes, não é? E eles são obrigatórios, né, como diz aqui, apenas entrega ao domicílio a partir das 13. Mas, ou seja, o restaurante em si normalmente não pode atender os clientes a partir das 13 horas. Ou seja, a partir das 13 horas, obviamente que é a hora de almoço de toda a gente e obviamente também não vai haver jantar. Então, podemos dizer que, não sei se é só ao sábado e ao domingo, mas se também inclui a sexta-feira, mas acho que não. Ou seja, todos os restaurantes, tudo que é restaurantes, bares, discotecas e tudo isso, está tudo literalmente fechado e, como está a dizer aqui, só funciona através de takeaway. E lá está, as contas obviamente não param de vir, tem contas para pagar, tem luz, internet, cenas, tem o aluguer e não têm clientes, não podem trabalhar. E ele fala aqui muita verdade e muita coisa sobre isto, não é? em prejuízo. E vou pedindo créditos e tentar pagar com banca, com privado, como consigo eu e todos os portugueses, porque no nosso caso nem quero sequer falar de mim. A situação é complicada, o que nós estamos a falar de horário reduzido. Não existe horário reduzido, um restaurante abre à 1 ou ao meio-dia para os almoços e os jantares. Fim de semana são os dias que mais dinheiro faturamos, principalmente durante a crise do Covid. Respeitamos normas, regras todas, muito mais do que muitos hospitais. Porque tu, para entrar num restaurante, é medida a febre, mesa é desinfetada, talheres são desinfetadas, mesas não podem estar postas, vais à casa de banho desinfetada de seguida, quando voltas está tudo desinfetado de novo. Por isso eu não conheço nenhum espaço governamental neste país que tem as mesmas normas e mesmas regras que nós praticamos na restauração. Entras no transporte público, ninguém vai limpar a cadeira a seguir a ti e desinfetar. Nem a Gramaus, nem sequer qualquer sítio no metro. Por isso nós praticamos norma. Não vou dizer que apanha-se mais Covid no restaurante do que se apanha mais Covid num transporte público. Isto é surreal. Ou seja, literalmente o que ele está a dizer é tipo uma fucking pura verdade. É que literalmente, não é? Tipo... ou seja, os restaurantes, não é? Os restaurantes têm que fazer essas normas. Está tudo aí nas regras, nas cenas. E foi isso que eles implicaram cada vez mais. Não sei se é a mesma coisa aí no Brasil, mas aqui em Portugal funciona assim. Que eles têm que meter aqueles plásticos nos restaurantes, aqueles plásticos, aquelas coisas para dividir as pessoas. As pessoas ao entrarem têm que entrar de máscara. Ou seja, os talheres, os pratos e as coisas, está tudo literalmente, tem que ser posto à vista do cliente, na entrega e tudo isso. Vais à casa de banho, depois tem que ser desinfetado, tiras os pratos, tem que ser desinfetado. Exatamente o que ele dá a dizer isso é que não existe isso em outros sítios, né? Como por exemplo os transportes públicos. E inclusive há uns bons tempos atrás, há umas semanas, há uns meses atrás, eles inclusive disseram, ok, se vocês quiserem utilizar os transportes públicos, eles vão passar a ser gratuitos. Estão a ver? Então, imaginem, tu queres pagar para comer, para jantar em condições num restaurante, imaginamos, com todas as normas, com todas as coisas, etc., e não é permitido,
certo? E eles fecham os restaurantes e tudo isso, e é uma quebra enorme neste setor da restauração. E depois, neste caso, metro, autocarro, bus, como vocês queiram dizer, transportes basicamente públicos, está tudo basicamente proibido. Toda a gente pode andar como se nada fosse e ninguém acontece nada. E pronto, basicamente, ok, só aquela regra de toda a gente tem que usar máscara enquanto, pronto, na rua, neste caso, em todos os sítios e até nos transportes públicos, certo? Mas isso é muito... Ele diz tudo, este vídeo está lindo, basicamente. Real, não é? Isso é ofensivo até, e é por isto, e muito mais razões, nós estamos nos revoltar um bocadinho, porque isto está-nos a incomodar. Mas, em primeiro lugar, nós não queremos ir nunca contra políticos, contra política, contra Estado atual, contra António Costa, que sou amigo dele, conhecido, não estou a querer ir por isto. Não estamos a querer pedir coisas que são... Para quem é do Brasil, António Costa é o nosso presidente, ok? O presidente aqui em Portugal. Básicas. Queremos fazer isto pacificamente, sem armas, com paz, a pedir os nossos direitos. O que nós temos em direito com o nosso trabalho, dos impostos que todos pagamos estes anos, todos nós. E querem também mais apoios. O Primeiro-Ministro anunciou ontem um apoio de 20%. É um balão de oxigênio... Espetacular. Vou-te explicar o balão de 20%. Eu considero isto atirar, como é que vocês têm uma expressão muito boa em Portugal? É migalhas? Não é migalhas. Isto é atirar mesmo poeira para os olhos. Ok. Atirar, aquela expressão, atirar areia para os olhos, exatamente. E aquilo vai falar aqui bem, e realmente é uma palhaçada. Né? Tipo, no fundo eles dizem, ok, vocês têm que fechar os restaurantes porque não podem fazer isto e não sei o quê, e só podem trabalhar até à 1 da tarde. Isso é uma estupidez, né? É a mesma coisa como aquela cena de pessoas que trabalhavam em discotecas, em festas, em bares noturnos, certo? E eles dizerem, ok, os bares só podem estar abertos até às 20 horas ou até às, não sei, 19 horas. E eu faço a pergunta, como é que é possível bares noturnos e bares noturnos estarem sequer abertos até às 20 horas? Ninguém diz assim, olha, acabei de almoçar à 1 da tarde, vou em direção à cidade e às 2 da tarde ou às 3 vou para uma discoteca. Ninguém obviamente iria fazer isso, porque desde sempre um próprio bar noturno e uma discoteca noturna, obviamente vai ser sempre uma coisa de noite, certo? Ou seja, as pessoas vão se deslocar e vão sempre ir para esses sítios de noite, né? Não faz sentido ser uma coisa de dia, né? Obviamente que não íamos ter, tipo, Cocobongo Prime, discoteca Cocobongo Prime tipo de dia a funcionar, tipo, seria uma estupidez. É a mesma coisa como, sei lá, pôr festivais tipo de manhã, entendem? Tipo, não existe. Os festivais também normalmente são durante a tarde e também durante a noite. Porquê? Porque durante a noite, né, o fato de estar mais noite, obviamente que os foguetes, aquelas luzes, aquele espetáculo todo, fica mais intensivo. Logo vai ficar melhor para as pessoas, certo? Logo vai ser uma melhor experiência. Não vamos tipo... Não sei se vocês já tiveram, mas estar num festival de dia não se passa quase merda nenhuma, porque está de dia, está o sol, tipo, não tem luzes, não tem foguetes, não tem merda nenhuma, percebem? Não tem nada a ver. É a mesma coisa como mantemos o Tomorrowland de dia. Não, é uma coisa que não vai acontecer. Isso é completamente mudar, pá, não faz sentido. Se nos vai dar de 20% de incentivos do apoio no ano que nós temos, pediu para fazermos os cálculos de janeiro, certo? Até dia 9 de outubro. De janeiro até outubro, nós temos 44 semanas. Entre 44 semanas, nós tivemos 11 semanas fechadas. Nessas 11 semanas, faturamos o quê? Zero. Entre outras semanas, de 44 semanas, o que tivemos aberto de janeiro a março, ok, houve alguma faturação. Mas a partir da abertura pós-Covid, da primeira crise que entrou, aprendemos sobre a doença e as regras passaram 50% de ocupação. Então, faturamos 50% ainda menos durante o Covid daquilo que faturamos. Por isto é areia para os olhos. Façam um favor. Esses 20%, distribuem, por favor, para as pessoas mais necessitadas. Nós vamos pedir mais créditos, vamos endividar ainda mais. Porque nós levantámos este Estado, nós elegemos este governo, que é uma coisa muito importante, desculpa-me. Nós elegemos este governo, nós é que colocamos no lugar que está e nós acreditamos nele. Nós queremos é que ele olhe para nós e nos apoia. Este país ganhou o prémio 3 anos consecutivos de melhor destino da Europa. Um dos anos, o melhor destino do mundo. Sabes quem investiu dinheiro nisto tudo? São os privados. Desde o... Ou seja, o que ele está a dizer, e é verdade, tipo, há prémios e há coisas,
pronto, elegeram Portugal como um dos sítios mais turísticos e mais que as pessoas querem visitar por causa da gastronomia, por causa das comidas, por causa até dos monumentos e certas coisas. E obviamente que se eles param com isto, e por exemplo com a cena do Covid, etc., não dá para ir para monumentos, já não há restauração, as pessoas não andam, não fazem, não consomem, não nada, obviamente tudo literalmente para, não é? E lá está o que ele diz aqui, a compensação dos 20% da perda de receita, o que ele está a dizer é que o governo está a tentar ajudar os restaurantes com os 20%, com 20% de alguma ajuda, só que obviamente esses 20%, com tantas despesas e com tantas coisas que eles recebem, isso é basicamente dizer que estão a ajudar, mas quando na realidade não estão a ajudar. Mais valia, tipo, não darem os 20% e obviamente deixar trabalhar os restaurantes, não é? Em 2011, a última crise, até hoje, nós investimos bilhões de euros, cada um de nós, para levantarmos este turismo. Por isso é que este país tornou-se belo, por isso é que temos reconhecimento gastronómico em todo o mundo. A nível E internacional. isto é importantíssimo, temos noção do que falamos, ninguém está a querer ir contra ninguém, nem a revoltar-se. É importante que o governo, se é para fechar, eu fechei antes do governo declarar estado de emergência sequer, porque não conhecia a doença, não queria infectar os meus. Hoje em dia, que já conheço, já sei lidar com ela, quero estar aberto. Se é para fechar, vamos fechar todos, sem problema nenhum. Nós somos a favor do fecho. Mas enquanto fechamos, alguém tem que nos dar apoio. Nós não queremos criar... Se houver um novo confinamento total em dezembro, Eu sou como se tem 100% falado. de acordo do fecho. Agora, tem que haver apoio. Então fecha, sim senhora. E os apoios até agora Mas não nós são temos- suficientes, mas nós temos o apoios. layoff, as linhas de crédito, enfim, Mas depois os outros O planos apoio das que próprias não temos não autarquias. são apoios nenhuns. O apoio que nós temos são endividamentos. Nós estamos a endividar. Por qualquer, É um problema que está apenas a ser adiado. Qualquer euro que nós estamos a receber, nós temos que o pagar. Tem dívidas e tem os seus próprios juros. Por isso, não temos apoios. Estamos a falar de Inglaterra, Bélgica, França, etc., que todos os empregados estão sentados em casa e recebem 80% dos seus próprios governos, onde é que empresários nem pagam renda, nem têm que se preocupar com nada. Simplesmente, o governo apoia-os. Então, bora fechar. Queremos diminuir a doença. Acham que isto vem de restauração, de hotelaria? Estão a ver o que ele basicamente está a dizer? É que outros países estão a funcionar de uma forma completamente diferente de Portugal e que literalmente têm os empregados em casa e o próprio governo está-lhe a dar 80%, imaginamos, do salário e já é uma grande ajuda e obviamente que depois as empresas já não têm que pagar nada neste caso ao empregado e não têm tantas preocupações nem tantas dívidas e pronto, e estão fechados ou terem fechados. Há muita coisa também, obviamente que, por exemplo, o aluguer, obviamente que tem que pagar supostamente à mesma, mas luz, internet e muitas outras coisas, e empregados e tudo isso, obviamente que eles não vão pagar. Logo lá está, dá para entender isso tudo, dá para entender tudo, certo? Que outros países já funcionam de uma melhor maneira e, por exemplo, Portugal, ou sei lá, podemos dizer, não, neste caso estamos aqui a falar de Portugal, ou por exemplo o Brasil pode funcionar de uma forma diferente, né? E lá está, cada país tem as suas regras e as suas leis, e no fundo as empresas e os empregados, a população basicamente tem que seguir essas regras, não é? Hotelaria, de bares, de turismo em geral. Então, fechamos todos, mas temos que ter algum apoio. E que apoio é que era urgente? São vários apoios. Eu tenho aqui normas Muito que rapidamente, nós discutimos sobre várias delas, mas das mais importantes é a isenção da TCU a dia 30 de junho de 2021. Pagamento por parte de Segurança Social de 100% das horas não trabalhadas até dia 30 de junho de 2021. Acreditamos que as únicas soluções para salvar este setor são reduzir a IVA até 31 de dezembro de 2021. E são muito mais. Estas são básicas. E que Se outros eram, países e que eram reduziram IVA, porque é consideradas que nós não? urgentes. Estes são mais urgentes e mais importantes. Lubomir, muito rapidamente, relativamente a amanhã, uma nova manifestação, desta vez vai ser em Lisboa, prevista do Marquês de Pombal até ao Raciocio. O que é que esperam com este protesto? Qual é o vosso objetivo? E se têm receio, de alguma forma, que não seja passada a imagem correta? Porque estamos no meio de uma pandemia, porque se pede às pessoas para não estarem juntas, enfim. Eu tenho extremo receio. É pedido para as pessoas não estarem juntas. Norma, Direção-Geral de Saúde, o que nos diz? Desinfetar, usar a máscara, estar a afastamento de 2 metros. Tal e qual, como vai ser na manifestação, vai ser como está neste estúdio. Vou estar 2 metros a tua diferença como estou aqui e eu peço e exijo de todas as pessoas, e vamos tentar implementar esta regra, não é isso? Depois é tal cena que é
pedem para basicamente as pessoas ficarem em casa, ok? Não me interpretem mal agora o que eu vou dizer, mas pedem basicamente para as pessoas ficarem em casa, certo? Mas depois há estas manifestações. Manifestações essas que podem ir todos de máscara, mas estão todos juntos, há manifestações, há meio uma guerra, há meio ali pessoas a discutirem umas com as outras, há ali no fundo ajuntamento ali de várias pessoas, e no fundo lá está, a polícia e o próprio governo não faz nada sobre isso, entendem? Tipo, deixe no fundo acontecer. Querem fazer uma manifestação? Foda-se, então façam uma manifestação, entendem? E não querem saber. E lá está, o que ele vai dizer agora mesmo aqui no final da entrevista diz muito mesmo da situação. Que pá, eu acho que diz tudo mesmo, ele esteve muito bem. Cívica é que as pessoas respeitam isso. Nós queremos uma manifestação cívica, pacífica e calma. Queremos que o governo olhe para nós e percebe que estamos todos a ficar com corda ao pescoço. Está praticamente a estar. Esta manifestação vai ser pacífica, mas ninguém garante que no futuro vão ser pacíficas. Exato. Porque as pessoas estão desesperadas. Ou seja, é isso que eu estava a dizer ao Douglas, que é, as pessoas estão a ficar completamente de corda a pescoço, como está aqui a dizer o Lubomir, e completamente revoltadas. E pode, no fundo, gerar uma guerra civil. E pode ser uma coisa bastante grave, não é? E podemos dizer que pode ser uma coisa bastante grave. E não sei até que ponto é que pode mesmo não haver. Inclusive, já existiram, tipo, eu te disse no meu podcast, tipo, pelo menos 2 vídeos que eu vi, por exemplo, no Twitter, era de uma gaja que estava numas bombas de combustível e que uma outra mulher não estava com a máscara e essa pessoa estava completamente revoltada e saltou-lhe para cima e porrada para cima por ela não estar a usar a máscara, certo? Porque realmente é revoltante quando tu sabes que és obrigado a usar a máscara e, por exemplo, tu vês que outra pessoa não está a usá-la e ninguém faz nada sobre isso. Se ela devia fazer aquilo e participar para a violência, não. Mas o que é que vai no fundo na cabeça da pessoa, não é? Tipo, uma pessoa chega a um ponto em que fica completamente farto de tudo. E as pessoas são humanas, logo revoltam-se e há problemas, etc. E depois o segundo vídeo, era aquele vídeo que eu vi também no Twitter, que é uma mulher que estava a circular no metro ou no bus ou no autocarro, basicamente num transporte público, e que de alguma maneira chateou-se, houve ali uma discussão dela com um homem e ela cuspiu para cima do homem e ela não estava a usar a máscara, ok? No transporte público. E ela cuspiu no homem e depois o homem obviamente se revoltou e partiu para a violência também. Ela tipo sai disparada do autocarro para fora, que ele tinha acabado de parar por acaso, estava com a porta aberta, ela sai disparada do autocarro tipo para fora. Não sei se vocês viram esse vídeo, eu vi esse vídeo. E como eu estou a dizer, só desses 2 vídeos dá bem para entender como é que muitas pessoas estão tipo revoltadas e completamente passadas da cabeça. E que, ok, a Itália usa máscara e não sei o quê, mas dá bem para ver o interior, no fundo psicológico, na mentalidade da pessoa, está completamente toda revoltada com a situação. Literalmente, eu tenho diariamente centenas das pessoas chorarem porque não têm como, não é? Quantos postos de trabalho é que podem estar em perigo? Ui, eu posso-te dar o número exato de postos de trabalho que se perdeu agora durante este ano. 43% de empresas de restauração e similares, estamos a falar de bares, restaurantes e noite, que é muito importante, porque isto tudo faz parte do turismo, vão entrar em insolvência no terceiro trimestre deste mês, deste ano. 19% de alojamentos turísticos vão à falência, 100%. E estamos a falar também de Nós hotéis, temos uma não é? quantidade de desemprego, cerca de 49 mil postos de trabalho só da restauração. Hotel, restauração, de bares, de hotéis, etc. Hotel é o mais afetado, eu acho. Hotel, restauração, bares e, neste caso, bares noturnos ou discotecas ou assim. 49 mil postos de trabalho. Eu vou fazer uma pergunta a ti e claramente para todos os portugueses. Nós temos 230 deputados na Assembleia da República. Quantos deles perderam o emprego? Conhece algum? Não. Fica essa questão. Muito obrigado. Lubomir, boa noite e obrigada pela presença e pelas explicações Muito nesta obrigado. edição da noite. Ou seja, estão a ver basicamente o que é que aconteceu. Tipo, ele faz aquela pergunta e ele fica mesmo com aquela cara que tipo, é a realidade. Que é, todos os deputados e as pessoas, eu não percebo muito de política, mas sinceramente não gosto também de estar a falar muito sobre isso, mas realmente é a realidade
que a política e os políticos dentro do Parlamento e das cenas, ninguém no fundo perde emprego. Mas estes coitados e quem tem empresas e trabalha na restauração, em bares, em hotéis, etc., estão completamente na merda, entendem? E o problema é mesmo esse. E eles já estão a dizer que em princípio vai vir uma vacina para janeiro ou para fevereiro, mas até que ponto é que vai mesmo vir, né? Porque isto é a televisão, né? Eles podem dizer no fundo o que quiserem, nem que seja só para tipo acalmar um pouco as pessoas, mas quando chega, se for preciso, a segunda, agora em janeiro ou em fevereiro, se for preciso, dizem, não, afinal a vacina não é assim tão boa, ou não é, ainda não foi não é 100% eficaz, ou não sei o quê, e pronto. E o que é que acontece? As pessoas têm que esperar mais, e é mais um mês, mais 2 meses, com contas para pagar e com estes problemas todos. E é uma situação que é muito, muito fodido. Muito fodido mesmo.